Ó, pessoal, então eu estou com as duas pernas aqui prontas. Aqui eu já arrematei o finalzinho, coloquei a linha aqui pra dentro, tá vendo? Coloquei enchimento. Fica atenta para você, ou atento, para colocar a mesma quantidade de enchimento nessa perninha, você coloca na outra, tá? Porque senão uma fica maior que a outra. Olha para você ver o quanto elas ficam bem parecidas. Ó o pé. Esse pezinho é bem bacana, né? Ele dá essa torcidinha aqui, porque eu não coloquei enchimento no pé. Eu não vou colocar, tá? Eu só coloquei enchimento daqui, ó. Você pode ver que nem tem muito enchimento na parte do calcanhar, mas aqui pra cima eu já coloquei mais pra deixar ela um pouquinho mais firme, pra não ficar molenguinha. Mas o pé eu não vou colocar enchimento dentro dele, para ele exatamente ficar bem parecido com o pé. Você pode olhar que tá bem bonitinho o nosso trabalho. E agora nós vamos unir, tá? Eu já fiz a outra perninha até chegar na última carreira, né? Que é a carreira de número 25. Então, agora a gente vai fazer a união. Como a minha terminou aqui, ó, na parte da frente da perna, que é o joelho, eu vou caminhar até a parte interna aqui, ó, na lateral aqui do joelho, tá? Então, eu só vou caminhar com esses pontos aqui. Deixa eu tirar o marcador. Até chegar na parte interna aqui da coxa, né? Pra gente fazer a união certinha. Ó, tá vendo? Tá bem de ladinho. Então, é aqui que eu vou fazer a união. Deixa eu ver se eu caminho mais um ou se aqui já dá. Deixa eu caminhar aqui só pra mim ter noção. Aí, você posiciona a outra perninha. Olha bem aqui onde tá o joelho. Posiciona da mesma forma que está a outra. Tá vendo? Coloca ela bem de frente pra você, aqui tá o joelho. Então, a lateral dela é aqui, né? Ó. É bem aqui a lateral dela. Eu vou só fazer assim pra abrir um pouquinho pra me saber que é nesse buraquinho que eu vou inserir a agulha. Eu vou fazer 2 correntes. Feita essas 2 correntes, eu vou inserir aqui aonde eu marquei, né? Que eu passei a agulha. E vou fazer... Deixa eu só relembrar aqui, é um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui, ó, na minha corrente. Tá? Então, eu vou fazer aqui essa perninha até chegar nessa união. E, ó, e sempre observando para ver se na hora que a gente finalizar, não ficar torto. Porque se ficar torto, a gente volta, faz de novo, muda o ponto aqui para ver se ela vai ficar certinha, tá? Mas para isso a gente vai precisar fazer pelo menos mais uma carreira. Mas eu creio que esteja certo sim, ó. Porque elas estão para cima e pegamos bem na lateral interna. Então, eu vou só fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar na correntinha. Ó, pessoal, então cheguei aqui, ó, onde está a correntinha, tá aqui. Eu vou pegar apenas uma laçada dessa corrente, vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo. Venho na segunda correntinha e vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Pega apenas uma laçada da corrente. Puxo a linha e faz o segundo ponto baixo. E já vem aqui, ó, no pezinho aqui do ponto baixo, bem do ladinho da onde tá a corrente. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base na outra perninha, até chegar aqui, ó, na correntinha.
Quando chegar nessa correntinha, eu vou colocar o marcador, porque aí vai ter ponto baixo na corrente aqui e de cá. Então, aí vai ser aonde começa e termina cada carreira, tá bom? Só pra gente ter uma base e continuar trabalhando dessa forma a espiral, né? Espiral. Então, é só fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, então a nossa carreira de união já tá pronta, tá vendo? Aí, o que acontece? Nós ficamos no total de 36 pontos. Aqui, ó, eu fiz os 2 pontos, né? Que é as 2 correntinhas na parte de dentro aqui da perna. E fiz mais um ponto aqui na perna. Aqui, nesse ponto, eu ponho o marcador, que é pra gente saber que aqui vai começar e terminar cada carreira, tá? Só pra gente ter uma noção para efeito de contagem, tá bom? Então, começando aqui, agora a carreira de número 27, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui, ó, na parte de trás da perna. Ó, pessoal, trabalhei então até chegar aqui, ó, na parte traseira da perna. Então, aqui faltam 1, 2, 3, 4. Então, nesses 4 pontos que me restam aqui, eu vou fazer aumentos. Serão 4 pontos com aumentos, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ó, pessoal, então eu fiz os 4 aumentos, ó, 1, 2, 3, 4. Venho no próximo ponto, fiz um ponto baixo. E aqui, ó, tá, meu marcador caiu aqui da frente. Vamos voltar ele aqui pro lugar, pra gente não se perder. Então, voltando aqui, ó, onde nós fizemos os 2 pontos baixos nas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, tá vendo? Então, aqui já é o meu terceiro ponto simples. Eu fiz um aqui na perna, um para cada ponto de base aqui de separação, né? E vou lá na perna e novamente faço um ponto baixo. Agora, do lado de cá, eu vou fazer 4 aumentos sequentes, da mesma forma que nós fizemos nessa outra perna. Então, aqui meu primeiro aumento, o segundo aumento, o meu terceiro aumento e o último aumento desta carreira. Agora, eu só vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada de base até chegar no meu marcador. Ó, pessoal, então eu fiz aqui um ponto baixo para cada ponto de base, olha aí como tá ficando. Agora, as carreiras são simples, eu vou apenas fazer ponto sobre ponto. Ao todo, nós ficamos com 45 pontos baixos devido a esses aumentos que nós fizemos na parte de trás, tá? Então, agora eu só vou repetir essa mesma quantidade. Eu já até coloquei o marcador aqui, né? Que aqui é onde a gente tá começando e finalizando cada carreira. Então, eu vou deixar o marcador e vou fazer agora 3 carreiras idênticas, tá bom? Nós vamos apenas fazer ponto sobre ponto. Chegou aqui na parte de trás, fique atento nos aumentos, né? Para não pular aqui nenhum ponto. Nós vamos continuar com 45 pontos baixos em cada carreira, certo? Ó, pessoal, então eu fiz aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto, agora eu vou iniciar a carreira de número 31, tá? Eu vou tirar aqui o marcador. Aliás, esse marcador já estava aqui porque era o último ponto que eu tinha feito na carreira 30, né? Então, eu vou iniciar a carreira 31.
Aí eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, nessa parte de trás dessa primeira perninha. Ó, pessoal, contando aqui, ó, onde tá o marcador, eu fiz 17 pontos baixos. Agora eu vou contar 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo, eu insiro a agulha e faço um ponto baixo, sem separação nenhuma, tá? Que aí eu vou fazer a união aqui na parte traseira. Aí eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no marcador. Ó, pessoal, fiz toda a carreira. Aqui no inicinho vai aparentar que tá torto devido à forma que a gente vem fazendo. Mas na hora que colocar o enchimento, que a gente for fazer um pouquinho mais, aí a gente organiza aqui, ó, para os pontos ficar certinho. Aí a parte do bumbum vai ficar do mesmo tamanho, tá vendo? Um pouquinho só que eu mexi, já fica mais certinho a parte de trás, tá? Então, eu vou fazer agora a carreira número 32, um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, na carreira anterior, eu fiquei com 38 pontos baixos, porque aqui, ó, nós diminuímos 7 pontos. Eu vim no oitavo ponto, contei 8 pontos. No oitavo ponto, eu continuei fazendo os pontos baixos. Aqui, ó, nessa parte interna, foram 7 pontos diminuídos. Então, por isso, eu fiquei com 38 pontos baixos. A carreira de número 32, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Faço aqui o meu primeiro ponto, já ponho o marcador para saber que é aqui que eu vou começar a contar. Faço um ponto baixo para cada de base. Finalizei a carreira 32 com um ponto baixo para cada de base. Agora vamos iniciar a carreira número 33. Eu vou fazer o meu primeiro ponto e já coloco o marcador no lugar. Eu vou trabalhar um ponto baixo, só que eu vou fazer diminuições nessa carreira. Então, aqui, ó, vou fazer mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Feitos 5 pontos, eu venho no próximo, pego a laçadinha de fora e venho no próximo, pegando a laçadinha de fora e vou fazer uma diminuição. Então, agora eu vou lá no próximo e vou fazer mais uma diminuição. E no próximo, mais uma diminuição. Então, eu fiz 3 diminuições sequentes aqui, nessa parte da frente, indo para a lateral da perna. Observa que ela veio aqui, ó, para a lateral. Aqui a gente vai começar a formar a cintura. Então, eu fiz 3 diminuições e vou continuar agora trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, nessa lateral da perna, pra gente fazer também 3 diminuições. Ó, pessoal, eu fiz 14 pontos baixos, o último veio parar bem aqui na lateral da perna. Aí, eu já fiz as 3 diminuições, tá vendo? Ela pegou bem aqui, ó, na lateralzinha, da mesma forma que eu fiz de cá. Agora, eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, vão ser 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Aqui a gente finalizou a carreira, certo? É o 7º ponto aqui. Se você quiser ir colocando o enchimento já para ir moldando a parte aqui interna, pode colocar, tá? A gente já vai moldando aqui para ver como tá ficando. Ó, pessoal, coloquei um enchimento aqui nessa parte da coxa
E observa a quantidade que você colocar para as perninhas ficar igual, tá? Se você colocar mais de um lado e mais do outro, ou menos do outro, vai ficar diferente. Então, fique atenta a isso aí, para que fique na mesma quantidade de enchimentos, para não dar diferença visivelmente olhando, né? Porque você coloca mais de um lado, aparentemente uma vai ficar maior que a outra. A carreira de número 34, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos, tá? Eu vou continuar com 32 pontos baixos. Então, eu inicio aqui e já coloco o marcador. E faço um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, já fiz um ponto baixo para cada de base, agora eu vou iniciar a carreira 35. Então, fiz meu primeiro ponto, já coloco o marcador e vou fazer. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu fiz 6 pontos baixos e vou fazer uma diminuição. Tá vendo que é aqui na lateral da perna, né? Essa diminuição. Essa carreira vão ter apenas 2 diminuições. Eu já fiz uma aqui, agora eu vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base e vou fazer uma diminuição nessa outra lateral de cá, tá bom? Após a minha diminuição, eu fiz 15 pontos baixos, cheguei aqui na lateral da outra perna e vou fazer uma diminuição. Feita a diminuição, é só finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, finalizei aqui a carreira. Aqui ficou 7 pontos baixos depois dessa diminuição. Total, foram 30 pontos devido às 2 diminuições. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 36, 37 e 38, eu só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Ó, pessoal, já fiz as 3 carreiras de ponto sobre ponto, né? Estou com 38 carreiras ao todo e com 30 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, a 39, 40 e 41 também vou repetir a mesma quantidade de pontos. Ó, pessoal, então eu fiz até a carreira 41, né? Mais 3 carreiras. Então, ao todo aqui, ó, depois que nós fizemos a diminuição, foram 6 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou colocar mais um pouco de enchimento para já ir moldando. E, como eu disse, sempre fica atenta ou atento para colocar a mesma quantidade, porque senão um lado fica maior do que o outro, tá? Eu não coloco tanto até aqui na parte de cima, para não atrapalhar também a gente ir fazendo as nossas carreiras de ponto sobre ponto. Se você achar que precisa mais nas perninhas, você vai empurrando com a agulha, que aí você consegue moldar, tá bom? Vai moldando certinho. Desta forma, tá? Ficou firme e também não deformou o trabalho. Pode ver que está do mesmo tamanho uma perna e a outra. E a frente também tá bem bacana, ó. Vai ficando bem legal, né? Agora eu não vou modelar tanto
de forma adulta, né? Colocar peitinho, essas coisas, não vou colocar não, vou deixar mais infantil. Eu só quis fazer essa parte aqui da perninha mais parecido, né? Com o corpo humano, para a gente fazer as roupinhas depois, né? Fica bem bacana, fica bonitinho, né? Então, por isso que eu quis fazer assim. Agora, a gente vai continuar fazendo pontos sobre pontos e algumas diminuições para finalizar aqui a parte de cima do corpinho e a gente fazer os bracinhos. Ó, pessoal, então eu fiz as 3 carreiras de ponto sobre ponto até a carreira 41, mas eu tô achando ainda curto pra gente começar a fazer a diminuição pra ter a altura aqui do braço. Então, eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vai ser 42, 43 e 44, tá? Ponto sobre ponto, até a de número 44, certo? Eu estou com 41 carreiras aqui, então a de número 42, 43 e 44 também será ponto sobre ponto. Trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, agora eu vou fazer a carreira de número 45. Eu vou fazer uma sequência, ó, primeiro eu vou tirar o marcador e fazer o meu primeiro ponto baixo. Já volto para o lugar para saber que aqui eu vou começar a contar. Então, um ponto baixo, no próximo, o segundo, o terceiro ponto baixo, o quarto. Agora, eu faço uma diminuição. Certo? Então, a sequência dessa carreira serão 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou trabalhar essa sequência e já volto para te falar a quantidade de pontos. Ó, pessoal, finalizei aqui, ó, no meu último pontinho foi a diminuição. Ao todo, nós ficamos com 25 pontos baixos, tá? A próxima carreira, a carreira de número 46, eu vou iniciar aqui tirando o marcador, faço um ponto baixo. Então, esse é o meu primeiro ponto desta carreira. Eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Ó, aqui foi o meu terceiro ponto, agora eu vou fazer a diminuição. E vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira de número 46, ao todo nessa carreira nós ficamos com 20 pontos baixos. A carreira de número 47 eu vou começar fazendo um ponto baixo e já coloco o marcador. A sequência desta carreira serão 2 pontos baixos, ó, esse aqui já é o meu segundo ponto, e o próximo será a diminuição, tá? Então, eu vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, pessoal, finalizei a carreira número 47, ao todo ficamos com 15 pontos baixos. Para o pescoço, a gente vai precisar de 11 pontos, porque você lembra que na cabeça aqui, ó, nós ficamos com 11 pontos nesse final? Então, aqui já tem a base, né, do pescoço. Então, aqui eu vou fazer as diminuições para que eu fique com 11 pontos. São 15 na carreira 47, então eu vou ter que diminuir 4 pontos. Então, eu vou tirar aqui o marcador e vou iniciar a carreira número 48. Faço um ponto baixo. Põe o marcador no lugar.
No próximo, um ponto baixo e vou fazer minha primeira diminuição. Um ponto baixo. E aqui eu já vou fazer a minha segunda. Um ponto baixo. Já vou fazer a terceira diminuição desta carreira. Um ponto baixo. O marcador caiu. Deixa eu colocar ele aqui no lugar novamente. Aqui, ó. A sorte que sempre que ele cai, dá pra ver, tá vendo? Aqui tá mais larguinho que os outros. Por isso que eu gosto de fazer assim, eu ponho essa parte mais larga. Que aí, se ele cair, eu sei aonde eu colocar ele novamente. Então, eu já tinha feito 3 diminuições, né? Vou fazer a minha última diminuição desta carreira. E vou conferir a quantidade de pontos. Eu preciso que fique com 11 pontos baixos, tá? Eu vou finalizar aqui a carreira com um ponto baixo e no meu último ponto, um ponto baixo. Agora, eu vou contar para ver se eu tenho 11 pontos aqui. Eu sempre conto aonde está o marcador, porque é nele que eu fiz o primeiro ponto da carreira 48. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente isso que a gente precisa, de 11 pontos baixos. Então, aqui, ó, eu já vou cortar esse fio, vou cortar um pouquinho maior, porque esse pedacinho aqui ficou muito curto, ó. Eu gosto de fazer uma costura mais firme no pescoço. Eu vou cortar